Livro Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Filadélfia, parte 2, Pedro Dong, capítulo 1. Tema desta semana: o surgimento da raiz de degradação na Igreja. Meta de hoje: leitura das páginas 12 a 15. O amor de Deus está na palavra. No segundo capítulo de Apocalipse, na carta à igreja em Éfeso, o Senhor alertou para mais um problema: a perda do primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Versículo 4. E como isso acontece? Abandonamos o primeiro amor quando rejeitamos a palavra. O amor de Deus está na palavra, por isso, quando deixamos de inculcá-la em nosso coração, perdemos o primeiro amor. Passamos a não dar valor à obra de Deus. Nós nunca podemos perder isso. Vamos ter amor reverente à palavra profética, a exemplo dos adolescentes e jovens entre nós, que ouvem a palavra com atenção, fazem transcrição, imersão, a inculcam em seu coração e aplicam no viver diário. Isso vai trazer a realidade divina para dentro de nós e assim o amor pelo Senhor nunca se apagará. As obras dos Nicolaítas. A perda do amor pelo Senhor, pelos irmãos e pela palavra não foi a única deformidade que afligiu a igreja. Há também a obra dos Nicolaítas. Em Apocalipse, o Senhor diz à igreja em Éfeso: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos Nicolaítas, as quais eu também odeio. Apocalipse 2:6. Embora a igreja em Éfeso odiasse as obras dos Nicolaítas, esse versículo mostra que já havia pessoas promovendo ou praticando-as ali. Ou seja, a raiz destas obras já estava ali. Essa raiz cresceu e no período da igreja em Pérgamo já se via claramente a doutrina dos Nicolaítas entrando na igreja. Versículo 15. Concluímos que em Éfeso havia o início da obra dos Nicolaítas, ou seja, havia alguns que buscavam inseri-la na igreja, contudo ela ainda era repudiada. Porém, em Pérgamo já havia pessoas que sustentavam e justificavam a prática dessas obras. A palavra Nicolaíta vem do grego Nicolaites. O vocábulo Nico significa conquistar ou vencer, e Laite significa povo comum ou leigo. Os Nicolaítas preconizavam que deveria existir um grupo de pessoas superiores que estivesse acima do povo comum. Com base nesse pensamento, eles sustentavam a teoria de que na igreja deve haver um sistema de clérigos e leigos. O clero é composto por aqueles que conhecem a palavra de Deus, os quais lidam com os assuntos espirituais, ao passo que os leigos cuidam dos assuntos seculares e não se ocupam dos serviços na igreja, mas somente de seu sustento e ganhos materiais. Assim, tudo o que tinham que fazer era contribuir com o dinheiro que ganhavam. Mas não é assim na igreja, onde todos são membros do corpo de Cristo e, como tais, devem exercer sua função. Não existe uma classe especial ou superior que administra e estuda a palavra, enquanto os demais apenas comparecem aos cultos e ofertam. Todos precisam inculcar a palavra de Deus, imergindo nela e fazendo-a circular entre nós para manter a vida do corpo de Cristo. Na obra Ortodoxia na Igreja, Watchman discorre acerca dos Nicolaítas. Os judeus mencionados aqui não se referem aos judeus no mundo, mas aos judeus na Igreja. Assim como as pessoas que vimos antes relacionadas aos Nicolaítas não se referem às pessoas do mundo, mas ao laicato na Igreja, os leigos. Há muitas diferenças essenciais entre o judaísmo e a Igreja. Página 28. Sistemas de classes, um modelo que veio do judaísmo. O modelo dos Nicolaítas, em que uma classe especial serve exclusivamente ao Senhor e outra cuida apenas de seus assuntos seculares, veio do judaísmo. Ao tirá-los do Egito, Deus queria fazer de Israel um reino de sacerdotes. Êxodo capítulo 19, versículos do 4 ao 6. Durante a peregrinação no deserto, Moisés foi chamado por Deus para subir ao monte Sinai. Porém, o povo, afirmando que Moisés se demorava, pediu a Arão que confeccionasse um bezerro de ouro. Então o adoraram e lhe atribuíram o mérito de tirá-lo do Egito. Êxodo capítulo 32, versículos do 1 ao 5. Ao ver tamanho pecado do povo, Moisés disse: quem é do Senhor, venha até mim. Versículo 26. Apenas a tribo de Levi atendeu esse chamado, pelo que Deus fez dela uma tribo de sacerdotes. Eles não tinham propriedade ou posses na terra de Canaã.
pois Deus lhe havia dito que ele mesmo seria sua porção e as demais tribos deveriam cuidar deles. Josué 13:33 e Números capítulo 18, versículos do 23 ao 24. Por causa do pecado da adoração ao bezerro de ouro, o sacerdócio recaiu a uma só tribo. Contudo, não era isso que Deus queria desde o princípio, mas sua vontade era que todos fossem sacerdotes. Finalmente, na igreja, com todos os irmãos funcionando como membros do corpo de Cristo, Deus pode cumprir seu propósito de que todos o sirvam como sacerdotes. 1 Pedro 2:9.